Fedia entrou na sala como um furacão, revirando gavetas e armários com um desespero que só quem perdeu algo valioso entende. Parou de repente, os olhos fixos na esposa, como se ela guardasse a resposta que ele tanto buscava. Nina, onde você escondeu aquele dinheiro ontem à noite? A pergunta soou mais como uma acusação do que como uma dúvida. Enquanto isso, a oferta irresistível de uma viagem dos sonhos para Paris ardia em suas mãos. O tipo de oportunidade que não se deixa escapar, ainda mais quando se trata do desejo mais profundo da própria mãe. Mas a vida tem dessas ironias. Enquanto Fedia sonhava em presentear a mãe com uma experiência inesquecível, Nina alimentava um plano bem diferente. Há meses ela economizava cada centavo, resistindo às tentações do consumo imediato, aos apelos da sogra para gastar com supérfluos e até às próprias dúvidas. Seu objetivo era claro: conquistar a liberdade sobre 4 rodas, deixar para trás os ônibus lotados, os pés doloridos e a dependência alheia. Uma máquina própria não era apenas um veículo, era autonomia, era realização. O apartamento, aliás, já era um campo de batalha silenciosa. Para Fedia, aquele espaço amplo, com paredes claras e um televisor gigante que dominava a sala, era o símbolo do sucesso. Ele se orgulhava da escolha, um imóvel no coração da cidade, moderno, bem localizado, perfeitamente alinhado com seu estilo de vida. Nina, porém, via as coisas de outro ângulo. Sim, era bonito, mas o aluguel consumia uma fatia generosa do orçamento. Enquanto ele defendia que a vida é curta demais para adiar os prazeres, ela insistia em planejar o futuro, mesmo que isso significasse dizer não aos caprichos do momento. A sogra, Diana Petrovna, era a voz que ecoava os pensamentos do filho. Dinheiro parado é dinheiro perdido, repetia, como um mantra. Por que guardar se você pode viver hoje? Viajar, renovar o guarda-roupa, trocar aquela geladeira antiga. Nina, no entanto, não se deixava convencer. Cada real poupado era um passo mais perto de sua meta. E quando a premiação pelo trabalho bem feito chegou, aquelas notas amassadas, mas cheias de possibilidades, ela não hesitou, guardou tudo em um lugar seguro, longe dos olhos gananciosos. Fedia, é claro, tinha outros planos para aquele dinheiro. Imaginou um eletrodoméstico novo, cheio de funções inúteis, mas que brilhavam como símbolos de status. Por que não aproveitar agora? Argumentava, como se o futuro fosse uma miragem distante. Nina, firme, cortou pela raiz, porque eu tenho prioridades. E assim, enquanto ele fantasiava com geladeiras de última geração, ela já havia tomado sua decisão. 2 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz melosa da sogra. Fedia me contou sobre sua premiação, querida. Não dá para deixar esse dinheiro parado. Vamos sentar e decidir como usá-lo da melhor forma. Nina respirou fundo. Diana Petrovna, nós não precisamos de nada. E por favor, pare de tratar minhas economias como se fossem de vocês. A resposta foi previsível, um misto de indignação e manipulação. Mas minha filha, família é uma coisa só. Se você não quer colaborar, a gente resolve com o Fedia. A ameaça velada não passou despercebida. Nina sabia que para aquele casal, dinheiro era sinônimo de controle. Se ela não cedesse, pressionariam o filho até conseguirem o que queriam. E foi então que, com um telefonema rápido e objetivo, ela selou seu destino. A ligação para os pais foi curta, mas suficiente. Quando Fedia irrompeu pela porta, desgrenhado e com os olhos brilhando de expectativa, já era tarde. Nina, cadê o dinheiro? A viagem da minha mãe está quase garantida. Você não entende? É o sonho dela. Entendo sim, mas os meus pais precisavam mais. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Fedia olhava para ela como se visse um fantasma. Como assim os seus pais? Aqueles mesmos que já haviam ajudado o irmão dela, que ainda lutavam para quitar dívidas. Nina não piscou. Eles são minha família também, Fedia. E quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Sem condições, sem talvez. A verdade doeu como um soco no estômago. Não haveria Paris para a mãe dele. Não haveria geladeira nova. Não haveria concessões. Aquele dinheiro que para ele era apenas um meio de comprar afeto ou conforto, para ela era um voto de confiança no futuro, e naqueles que realmente importavam. Fedia afundou no sofá, atordoado. Pela primeira vez, percebeu que no jogo das prioridades, ele sempre havia jogado sozinho. E lá se foi Fedia com a ameaça vazia de um processo que nunca teria pernas para andar. Porque a verdade, quando vem à tona, não precisa de gritos, ela se impõe sozinha. E a verdade era que ele nunca teve direito algum sobre aquele dinheiro. Não por lei, não por justiça, mas por uma questão bem mais simples. Ela é que havia suado por cada moeda. Enquanto ele sonhava com Paris para a mãe, ela construía um futuro para a filha.
Enquanto ele exigia, ela agia. Enquanto ele ameaçava, ela já tinha tudo documentado, cada transferência, cada centavo, porque mulheres como ela não confiam em promessas, muito menos nas de homens como Fedia. O tribunal? Uma farsa antes mesmo de começar. Ele chegou com a arrogância de quem acreditava que o mundo se dobraria aos seus caprichos, mas saiu com a humilhação de quem descobre, tarde demais, que o jogo já estava perdido. Não havia recibos, não havia contratos, não havia nada além da palavra dele, e a palavra de Fedia, como ele mesmo provou ao longo daqueles anos, não valia o papel em que não estava escrita. O juiz nem precisou se esforçar, sem provas, sem caso. E assim o grande plano de vingança desmoronou como castelo de cartas sob um sopro de vento. Enquanto isso, ela não perdeu tempo com lamentações. Foi direto ao que sempre funcionou, ação. Os pais que antes a viam como a nora problemática, agora a recebiam de braços abertos. Não por pena, mas por respeito. Porque ela tinha provado algo que poucos conseguem, que é possível reconstruir do zero sem pedir permissão a ninguém. A kitnet que ganharam não era um palácio, mas era sua, registrada em nome da filha, intocável, inegociável. Para que ninguém mais possa tirar o que é nosso, disse ela, assinando os papéis com uma caneta que tremia não de medo, mas de determinação. E a mãe de Fedia? A mãe de Fedia teve seu final de conto de fadas, só que ao contrário. Paris aconteceu sim. Com dinheiro emprestado, com sonhos de cartão postal, com a ilusão de que a vida lhe devia algo. Mas o destino, irônico como sempre, tinha outros planos. Ela conheceu um homem, ou melhor, outro homem, que lhe prometeu um mundo em troca de um sim. Vendeu a própria casa, deixou para trás o filho que nunca soube amá-la sem interesse e partiu. Não voltou. Não porque Paris a tenha engolido, mas porque encontrou algo que Fedia nunca lhe deu. A chance de ser feliz sem culpas, sem dívidas emocionais, sem a sombra de um filho que havia apenas como um fardo ou um cheque em branco. Quanto a Fedia, bem, Fedia colheu o que plantou. Agora aluga um cubículo que cheira a mofo e desespero, paga parcelas de um débito que nunca foi seu, e mastiga o amargor de saber que no fundo, sempre foi substituível. A mulher que ele subestimou seguiu em frente. A filha que ele ignorou tem um teto sobre a cabeça. E a mãe que ele usou como moeda de troca. Encontrou alguém que a valoriza sem condições. A vida às vezes é poética assim. E você que lê essa história, pode até achar que é só mais um caso de justiça feita. Mas a verdade é que não há justiça aqui, há consequências. Porque o universo tem um jeito cruel de nos mostrar que quando tratamos as pessoas como opções, elas acabam se tornando a última coisa que queríamos. A prova de que podíamos ter feito melhor. Então, antes de exigir, pergunte. Antes de ameaçar, agradeça. E antes de acreditar que o mundo gira ao seu redor, lembre-se, há sempre alguém, em algum lugar, construindo um futuro sem você. Deixe seus pensamentos nos comentários, eles nos inspiram. E se esta história ressoou com você, compartilhe. Porque às vezes a melhor lição é aquela que salvamos alguém de aprender da maneira mais difícil.